A agricultura há muito tempo deixou de ser uma atividade simples, baseada apenas no suor do dia a dia do cafeicultor e de sua família. A fazenda é uma empresa onde o cafeicultor passa a ter que gerenciar muitas outras atividades, tudo ao mesmo tempo. Gerenciar uma verdadeira empresa rural é um processo que tende a exigir mudanças de postura, mas é algo que pode e deve ser compartilhada com todos os envolvidos. Ainda mais quando estamos falando de famílias inteiras lidando no dia a dia com uma atividade de grande importância para toda a sociedade. E tratar a cafeicultura como uma atividade empresarial é fundamental para o seu sucesso. Mas você já parou para pensar em tudo o que acontece até se ter o café coado quentinho na xícara? Primeiro, planejar, depois plantar, cuidar, colher, beneficiar, torrar, moer, mas só para plantar existem várias outras atividades em sequência, desde o planejamento conforme o local do plantio, passando pelo preparo do solo e pela compra das mudas, até o ato de plantar. São atividades que obedecem a uma sequência, como se fosse um passo a passo. E é esta sequência de atividades que chamamos de processo produtivo, onde uma etapa antecede a outra, num conjunto lógico de ações que vão resultar em um produto. Mas atenção! Cada etapa do processo produtivo tem também sua própria sequência de tarefas, e estas de passos ou movimentos. Entender todo o processo produtivo é fundamental para o resultado do trabalho de todos. E para ajudar o cafeicultor a ter esse entendimento do seu processo produtivo, vamos te ajudar a construir seu mapa de processos, para você descrever um a um todas as etapas do seu processo produtivo. Vamos lá? Pegue um lápis e um caderno. Pode ser uma folha de papel, mas um caderno vai ser melhor para você usar depois. Primeiro, liste todas as grandes atividades que envolvem a sua produção de café, uma a uma, e coloque uma letra sequencial, começando com A. Por exemplo, A. Plantio. B. Manejo. C. Colheita. D. Secagem. E. Estocagem. F. Venda. Use os nomes que vocês conhecem de forma a todos saberem do que se trata. Em seguida, abra uma segunda página e escreva no alto dela A. Plantio. Agora, nesta mesma página, liste e enumere todos os passos que precisam ser dados para que a etapa do plantio possa ser realizada. E não se esqueça de colocar a letra A antes de cada número. Vamos usar estes exemplos. A1. Definir o local do plantio. A2. Demarcar o talhão. A3. Limpar o terreno. A4. Analisar o solo. A5. Aplicar a correção. A6. Arar. A7. Gradear. A8. Comprar as mudas. A9. Covear. A10. Misturar adubo. A11. Plantar. A12. Irrigar. A13. Limpar. Entendeu? Então faça em seguida uma lista das tarefas de cada passo. Assim, A1. Definir o local de plantio. Selecionar áreas possíveis. Destacar as que têm terreno mais fácil de trabalhar. Verificar a disponibilidade de água. Verificar a insolação. Verificar os ventos mais incidentes. Verificar os acessos. Repita isso para todos os passos de todas as atividades. Faça com calma e não esqueça de nenhuma tarefa. Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas depois você vai ter um mapa de processos, que será fundamental para gerenciar sua produção de café de forma bastante eficiente. Ajudará, por exemplo, a distribuir melhor as tarefas entre os familiares e empregados. Um dos principais benefícios do mapa de processos é entender em que etapa do processo estão os custos de produção, não apenas da cafeicultura,
mas também das outras atividades da propriedade. Mas o que são custos de produção? São todos os gastos que se tem para produzir uma única saca de café. Os custos são basicamente de dois tipos. O primeiro são os custos fixos, que são aquelas despesas que não variam em função da quantidade produzida, ou seja, têm que ser pagos independente de se produzir ou não. O outro tipo é o que chamamos de custos variáveis, que são aqueles que variam conforme a quantidade produzida. Os exemplos de custos fixos são as despesas de sobrevivência da sua família, ou seja, seus gastos com alimentação, saúde, educação, energia. E também o imposto territorial rural, as parcelas de financiamentos de equipamentos, juros sobre dívidas, seguros, salários e encargos do pessoal fixo. Já os custos variáveis podem ser combustível, hora-máquina de terceiros, mudas, adubos, defensivos, salários e encargos de pessoal temporário, sacaria, entre outros. A soma de todos os custos fixos e variáveis é o custo total. Para saber o custo de produção, é preciso dividir o custo total somando em um período, por exemplo, uma safra ou um ano, e dividir este valor pelo número de sacas de café produzidas naquele mesmo período. O resultado é o custo de produção por saca de café produzida. Agora que você sabe o que são custos de produção e como levantar seu mapa de processos, tem a oportunidade de avançar para outros levantamentos muito importantes. Primeiro, o que chamamos de orçamento, onde se analisa o total dos custos e sua evolução mês a mês. Para fazer isso, monte primeiro uma tabela com 3 colunas, uma para o custo fixo, outra para o custo variável e a última para o custo total, que, como vimos lá atrás, é a soma do custo fixo com o custo variável. Depois, usando as linhas da tabela, liste todos os seus custos no mês em que se faz o pagamento. Mas observe que se um gasto é anual, ou seja, se você só paga uma vez ao ano, deve fazer a divisão deste valor por 12. Quando o custo for fixo, coloque seu valor na coluna do custo fixo e, quando for variável, na coluna do custo variável. Depois, some todos os valores de cada uma das colunas e complete apurando seu custo total. Faça esta tabela para cada um dos meses do ano, podendo usar folhas em separado e, no final, complete com uma tabela do ano, com as mesmas colunas, mas com as linhas indicando cada mês. Pronto! Este é o seu orçamento ao longo do ano. Quer saber quanto custa produzir cada saca de café? É simples. Faça a divisão do seu custo total anual pela quantidade de sacas de café que você produziu durante o mesmo período. Este indicador é um dos mais importantes para acompanhar o sucesso do trabalho de todos vocês. Outro levantamento importante é o que vai te mostrar qual o seu custo por hora de trabalho, mas esse tipo de levantamento requer um detalhamento um pouco maior do seu mapa de processos. É preciso estimar o tempo gasto em cada passo da sua produção, completando o seu mapa, adicionando quanto tempo dura cada etapa. Anote o número de horas em cada passo. Se os passos durarem dias, divida os dias por 8 horas, que é a média de tempo de uma jornada de trabalho. Em seguida, calcule seu custo por hora trabalhada, fazendo o seguinte cálculo. Divida o valor do seu custo total anual pelo número 2016. Mas por que usar 2016? Explico. Este é o número total de horas de trabalho anuais. Pois, em média, trabalhando de segunda a sexta, ao final do mês serão 21 dias trabalhados com uma jornada média de trabalho de 8 horas. Então, multiplicando 21 vezes 8, o total é de 168 horas de trabalho por mês, que multiplicado por 12 meses dá uma quantidade de 2.016 horas de trabalho por ano. Lembrando, é muito comum que no campo o trabalho seja de segunda a sábado e que dure mais do que as 8 horas. Nós usamos uma média nacional,
E se você quiser um valor mais preciso, some as horas que vocês trabalham por mês e multiplique por 12. No fim, anote ao lado de cada passo o seu custo hora. Ao final desses exercícios, você terá uma visão geral de sua produção. Sabe seu orçamento atual e de quanto precisa gastar para produzir. Pode acompanhar de forma mais precisa todo o seu processo produtivo. Sabe também onde gasta mais tempo e onde tem um custo maior. E, principalmente, sabe quanto custa produzir cada saca de café. Mas esse levantamento não pode ser feito apenas por curiosidade e nem apenas um momento do ano. É a oportunidade de acompanhar dia após dia todos os processos, gastos e resultados de cada atividade. Em outras palavras, é a oportunidade de fazer uma gestão mais objetiva do negócio do café. Mas para isso é preciso manter algumas rotinas, principalmente de acompanhar todos os processos, registrando os dados principais, avaliando as dificuldades e oportunidades para melhorar sua produção. Esse controle deve ser diário, feito no formulário ou no seu caderno, agenda, computador, ou seja, aonde for mais fácil para você. Agora que sabe seus custos de produção e até pode programar suas tarefas, pode também saber por quanto pode vender sua produção. O café é uma commodity e seu preço varia de acordo com uma série de situações, oscilando para cima e para baixo de forma quase que imprevisível para o pequeno produtor de café. Assim, é muito comum que o cafeicultor literalmente estoque o café e só venda quando o preço estiver favorável. Por outro lado, para melhor saber quando vender o café, é preciso ter um outro tipo de controle, extremamente necessário para a gestão da propriedade. Você já ouviu falar de fluxo de caixa? É o fluxo de entradas e saídas do caixa de uma empresa, ou seja, o registro de quando sai dinheiro do caixa, através dos pagamentos, e de quando entra dinheiro no caixa, através das vendas ou outros créditos, como os empréstimos ou financiamentos, por exemplo. As contas e obrigações devidas pela propriedade são pagas em datas específicas, pelo menos a grande maioria delas. Então é necessário considerar os prazos entre a venda, a entrega do café e o crédito do valor apurado na conta do cafeicultor, de modo a que ele tenha dinheiro suficiente para pagar suas contas no dia do vencimento. Ter noção desses prazos ajuda a comparar com as oportunidades e saber efetivamente quando é o melhor momento de vender. Mas se é importante entender como funciona, saber como lidar com o fluxo de caixa é primordial. E esse trabalho tem que ser constante, diário se possível, seja ele feito em um caderno, uma planilha ou em um aplicativo de gestão. O importante é controlar os gastos, os recebimentos, os dias de pagamento e os dias de recebimento. Existem vários outros controles que são importantes na gestão da propriedade, mas vamos falar de 2 deles: o de estoque e o da manutenção de equipamentos. O controle de estoque não serve apenas para saber quanto de dinheiro está na tulha, mas principalmente para saber qual lote de café está estocado, quando ele foi produzido, entre outras informações. Lembra que quando falamos na qualidade do café, nós falamos em produção e beneficiamento em lotes? Então, o controle de estoque é um dos registros que auxiliam esse tipo de produção. Olhando para outras partes da propriedade, as máquinas e equipamentos são os fatores de produção que custam mais caro para o produtor. É um investimento feito geralmente com muito sacrifício e tem que estar funcionando quando se precisa, prontos para o uso. Manter a manutenção dessas máquinas e equipamentos é uma tarefa de gestão da propriedade. E saber quando e como fazer a manutenção das máquinas e equipamentos é essencialmente manter os custos sob controle. Basicamente, os 2 tipos de manutenção que mais impactam a gestão são a manutenção feita de forma preventiva, que é feita antes do surgimento de qualquer falha ou defeito, e a manutenção, que é feita só para corrigir, ou seja, feita depois que o maquinário apresenta algum problema e o prejuízo já existe, na maioria dos casos de forma inesperada. A manutenção preventiva
é feita no tempo recomendado pelo fabricante, observando o desgaste das peças ou a troca de elementos que se desgastam com o uso normal do equipamento. Vai um pouco além da lubrificação diária, da troca de óleo na quilometragem correta ou da troca do filtro de ar periódica. Exige um controle mínimo de quando e o que foi feito, mantendo uma espécie de agenda da manutenção, sempre antecedendo ao surgimento de algum problema. Também exige uma reserva de dinheiro para fazer as manutenções, prevendo este valor no custo de produção. Anote aí o que você precisa para fazer sua manutenção preventiva. Observe os prazos de garantia, conheça seus equipamentos, saiba como funciona, o que precisa ser trocado e quando. Tenha um manual do fabricante de todos os equipamentos, devidamente guardados e com fácil acesso. Tenha as ferramentas para manutenção para aquilo que você possa fazer você mesmo. Conheça a assistência técnica do equipamento ou saiba quem possa fazer a manutenção de forma confiável. Gostou do conteúdo? Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando o próximo vídeo for publicado. Nele falaremos sobre o Prêmio Real Café Reserva, uma oportunidade de valorizar seu café. Curta e compartilhe para que tenhamos cada vez mais um café sustentável.